Capítulo 628, Terras Sanguinárias. Tradução, do Coran Revisão, CYS. Nota equipe, pessoas com estômago fraco ou sensíveis, alerta para esse capítulo emoticone rindo. Recomendado também para maiores de 18 anos, devido a cenas fortes de violência. Minha perna. O que há de errado com a minha perna? O jovem Fei perguntou de repente, abaixando a cabeça. Ao ver o que havia acontecido, um toque de pânico se instalou em sua mente. Em algum momento, sem que ele soubesse, em ambas as pernas, sua carne começou a apodrecer em pus e sangue, deixando para trás apenas ossos do pé cobertos por sangue para apoiá-lo no chão. O pus e o sangue escorreram silenciosamente. Quando foi absorvido pelo chão cinza escuro, o chão se tornou um vermelho incomparavelmente carmesim. Ah! O jovem Fei soltou um grito de medo, seu corpo caindo para trás e diretamente no chão. Mas, assim que suas mãos tocaram o chão, até aquelas partes começaram a apodrecer. Sua carne ficou pegajosa, logo se transformando em pus e sangue líquidos. Seus ossos da mão e do pulso foram rapidamente revelados, cobertos pelo sangue. Não! O jovem Fei ficou completamente horrorizado. Ele agitou seus pés e suas mãos como se houvesse algo terrível e quisesse espantar. No entanto, sua carne estava ficando completamente podre. Com cada centímetro que ele recuava, ele deixava uma enorme quantidade de carne despedaçada nas rochas sob ele. Suas coxas, bumbum, tudo começou a se transformar em uma gosma grossa e ensanguentada, um fedor horrível emitindo dela. Salve-me! Salve-me! O jovem Fei finalmente se lembrou de Seda. Ele acenou com sua mão suplicante em direção a Seda, mas Seda imediatamente deu 2 passos para trás. Seu rosto transparecia o alarme em sua mente enquanto ele gritou: ninguém se aproxime dele. Na verdade, Seda não precisou dar esse aviso. Ninguém se atreveu a se aproximar. Na verdade, todo mundo estava se afastando do jovem Fei. Caixa! As pernas do jovem Fei se abriram, os ossos desmoronando como escória. Todos os outros ossos se tornaram igualmente frágeis, com apenas um ligeiro solavanco, eles se soltariam. Foi como se milhares de anos de envelhecimento de um corpo tivessem sido comprimidos em alguns tempos de respiração. Os olhos do jovem Fei começaram a afundar como o rosto de um esqueleto, o cabelo ficou longo e branco. Em apenas 2 tempos de respiração, seus cabelos tinham secado como feno seco, seu rosto se tornando tão miserável quanto a casca de uma velha árvore. Ele esticou o braço esquerdo em uma última tentativa, como se estivesse tentando alcançar alguma coisa. Além de um gemido baixo e desesperado emanou de sua garganta, no final, tudo o que ele fez foi inútil. Então, quando seu braço se estilhaçou em pedaços, o corpo inteiro do jovem Fei se transformou em uma poça pegajosa de sangue na frente dos olhos horrorizados de todos, sendo que até seus órgãos se transformando em uma mistura de sangue podre. Então, a gosma sangrenta foi absorvida no chão cinza escuro, os ossos se transformaram em cinzas. Outro momento depois, tudo o que restou do jovem Fei era uma pequena pilha de cinzas vermelhas. Além disso, era como se ele nunca tivesse existido. Os presentes ficaram completamente chocados. Mesmo Lin Ming, que tinha uma vontade e mentalidade incomparavelmente firme, sentiu um calafrio se espalhar pelas suas costas, se elevando como se quisesse alcançar os céus. Todos esses artistas marciais tinham percorrido o caminho da matança. Não se importavam de ver os moribundos e todos aqui mataram pelo menos centenas de pessoas, se não mais. Mas, ver alguém morrer dessa maneira diante de seus olhos era verdadeiramente aterrador.
Até mesmo Seda, um veterano do abismo do demônio eterno, engoliu saliva pela boca, gotas de suor escorrendo pela testa. No incomparavelmente estranho e bizarro abismo do demônio eterno, havia uma infinidade de modos de morrer. Mas esta foi a primeira vez que ele viu alguém morrer deste jeito. Ninguém falou. Todos mantiveram vigilância total, mantendo um olhar atento sobre o que os rodeava. Lin Ming preparou seu anel espacial, sua respiração ficou presa na garganta. Ele originalmente pensara que o perigo do abismo do demônio eterno vinha dos seres malignos que viviam aqui e lutar contra esses seres malignos faria com que os artistas marciais perecessem. Mas ele nunca pensou que a morte pudesse chegar dessa maneira. Ele tinha assistido impotente enquanto um artista marcial se deteriorava rapidamente na frente dele, ficando até mesmo sem seus ossos, mas ele ainda não tinha ideia de onde esse mal veio ou o que tinha feito. A coisa mais assustadora neste mundo era o desconhecido. Os artistas marciais não temiam fantasmas ou deuses. Os chamados fantasmas eram apenas aqueles que praticavam métodos de cultivo fantasmagóricos e os chamados deuses não passavam de poderosos artistas marciais. Mas agora, todos sentiam como se tivessem voltado a ser um mortal que estava atravessando a escuridão, assustado pelas criaturas sobrenaturais da noite. Eles tinham avançado apenas 5.000 milhas ou menos para o abismo do demônio eterno, então como algo tão bizarro poderia acontecer aqui? Senhor Seda, o que é isso? Lorde Superior Sangue Incandescente perguntou com uma transmissão de som de verdadeira essência. De todos nesse grupo, ele era o único que tinha entrado no abismo do demônio eterno antes. 10 anos atrás, ele tinha sido um dos demônios celestiais de 7 estrelas com uma força similar a Yanshi. Naquela época, o abismo do demônio eterno não tinha entrado em erupção e ele não tinha ido tão fundo no abismo do demônio eterno como os outros. Ainda assim, ele nunca tinha visto uma cena como essa. Tenho vergonha de dizer isso, mas é a primeira vez que encontro algo assim. Aquela sombra cinzenta de agora, pela minha experiência, deveria ter sido apenas uma mosca demoníaca cinzenta que foi condensada a partir de energia infernal, com um cultivo de apenas algumas centenas de anos, apenas uma criatura menor. Mas nunca imaginei que algo assim acontecesse. Eu acho que a tempestade de verdadeira essência agora deve ter despertado algum antigo ser do seu profundo sono. Seda não se atreveu a falar em voz alta, em vez disso, usando uma transmissão de som de verdadeira essência para informar a todos. Um ser maligno profundamente adormecido. Isso poderia ser um mal que foi atiçado pela erupção do abismo do demônio eterno. Pensando nisso, todos sentiram um arrepio passar pelas suas costas. Não importava o quão confiante eles estivessem, ninguém estava confiante o suficiente para acreditar que eles poderiam lidar com um ser maligno que se originou das profundezas do abismo do demônio eterno. Especialmente esse tipo de ser maligno invisível. A morte era inexplicável, chocante, alarmante, não havia ninguém que pudesse reunir coragem para resistir. Mogwai, o que está acontecendo aqui? Lin Ming só poderia perguntar a Mogwai. Mogwai seguiu o Imperador Demônio para entrar no abismo do demônio eterno e ficou lá por 20 e alguns anos. O Imperador Demônio tinha ido até dentro do limite de 1000 milhas até o centro do abismo do demônio eterno. Ele só podia esperar que Mogwai pudesse ter alguma ideia do que estava acontecendo. Mogwai se esforçou para lembrar nas memórias seladas dentro dele. Após um quarto de hora de silêncio, ele disse: foi meu irmão mais velho que acompanhou o mestre quando ele entrou no abismo do demônio eterno. Eu não herdei muitas das memórias do meu irmão mais velho, então, para esse tipo de situação, só posso fazer uma estimativa aproximada.
Eu acho que havia possivelmente uma antiga potência aqui enterrada que praticava técnicas de cultivo demoníaco relacionadas ao sangue, ou, possivelmente poderia haver algum tipo de besta viciosa extremamente perigosa que estava selada abaixo. Independentemente do que é, quando eles ainda estavam vivos, eu temo que eles fossem uma existência que nem mesmo as potências no nível dos imperadores deste continente do demônio sagrado pudessem lidar, mas, depois que eles morreram e foram enterrados por dezenas ou centenas de milhares de anos, eles se transformaram em um osso do deus demônio e não é um normal deles. Lin Ming já tinha ouvido Dagu dizer que havia diferentes categorias de ossos do deus demônio. Os ossos do deus demônio que os lords superiores das torres divisoras de céus tinham eram apenas os mais comuns e inferiores. Mogua continuou falando: se os ossos do deus demônio fossem divididos em grau humano, terra e celestial, então aquele osso do deus demônio que você tem agora é apenas um de grau humano. Dentro da torre divisória de céus, um osso do deus demônio grau humano já é extremamente raro. Eu acho que até mesmo o mestre da torre Polaris não tem um osso do deus demônio de grau terra. Quanto aos ossos do deus demônio que possuem uma qualidade ainda mais alta, do grau celestial, eu estimo que nem mesmo o governante das estepes do abate sangrento viu um. Esse tipo de objeto provavelmente tem uma inteligência inata. Mesmo que um artista marcial tenha uma chance de sorte, a menos que tenha um grande destino em seus corpos, é impossível obtê-lo. Eu não tenho ideia de que tipo de osso do deus demônio foi criado dentro da antiga tumba da potência abaixo de nós, mas é melhor esquecer isso. Este é um lugar perigoso e sinistro. Quanto mais depressa sairmos, melhor. Lin Ming não precisou do aviso de Mogua para saber que ele não deveria morder mais do que ele poderia mastigar e tentar cavar os ossos enterrados deste antigo ancião supremo ou essa besta viciosa extremamente poderosa. Caso contrário, ele realmente pensaria que ele já tinha vivido muito tempo. Todos ficaram imóveis por uma hora inteira, em guarda absoluta. O nevoeiro os envolveu gradualmente e a luz diminuiu, mas nada aconteceu. Acabou. Todos os corpos estavam molhados de suor. Eles tinham um leve sentimento de alegria estar vivos após esta catástrofe. Mas antes de deixar este terreno improdutivo, ninguém se atreveu a relaxar nem um pouco. Vamos nos retirar primeiro, todo mundo, não façam nenhum barulho. Ninguém precisava de seda para dizer a eles para não falar, todo mundo estava tentando até mesmo reprimir sua respiração tanto quanto possível. Eu sinto que, está ficando cada vez mais escuro. Aquele que falou era o Lorde Superior Cinzas Negras, usando uma transmissão de som de verdadeira essência para falar. Enquanto ele falava, todos descobriram que a névoa espessa em torno deles estava se tornando cada vez mais concentrada, densa ao ponto de que se podia tirar uma espada e cortá-la. A escuridão também estava se tornando cada vez mais sufocante. Pensando no aspecto geral, o abismo do demônio eterno era subterrâneo e não havia dia nem noite aqui. A única luz que eles tinham era das estrelas vibrantes e brilhantes de cima, então não deveria haver um tempo tão escuro como este. Seda sentiu alguma coisa. Olhando para cima, descobriu que os céus estrelados já haviam desaparecido no vasto e infinito nevoeiro. Merda, sem as estrelas para definir nossa direção, nos perderemos se andarmos. Devemos voar para obter um melhor sentido de direção. Você esqueceu que voar é proibido dentro do abismo do demônio eterno. Mesmo se a possibilidade de voar não fosse suprimida, eu não ousaria voar. Voar para o alto seria apenas procurar a morte. Então o que vamos fazer? Para onde devemos ir? Todos estavam se sentindo abatidos em seu coração. Agora que eles estavam cobertos por este nevoeiro, eles não poderiam se afastar, nem poderiam ficar. Mas neste momento,
o ar se encheu com uma leve fragrância. Então, um canto encantado começou a se espalhar. O canto de uma mulher. De repente, ouvir o canto de uma mulher neste tipo de lugar, os cabelos de todos começaram a ficar em pé. Essa música parecia vir do horizonte distante, trazendo consigo uma amargura inescapável e uma angústia total. Ao ouvi-lo, parecia que suas almas estavam presas dentro, uma forte sensação de persistência e tristeza permanecendo em seus corações, dizendo-lhes para não sair, não se afastar. Solitário. Solitário. Desçam e fiquem comigo. Não ouçam esse canto. Selem seus ouvidos com a essência demoníaca. A expressão de Seda mudou de repente, não tendo mais tempo para enviar mais transmissões de som de verdadeira essência. Com um grito, a essência demoníaca explodiu de seu corpo, formando um encantamento de energia ao seu redor, isolando-se de todo o som. A súbita erupção de energia afastou um pouco da névoa espessa. Então, Lin Ming viu uma cena terrivelmente assustadora. Um jovem feio estava ali, com os ombros pendurados e os olhos verdes vazios, como se tivesse caído sob um feitiço. Ele começou a usar as mãos para arranhar seu corpo e, rapidamente, seu corpo estava coberto de sangue de ferimentos auto-infligidos. Quanto mais ele se agarrava a si mesmo, mais brutal e violento ele se tornava. O feio enfiou as mãos em seu corpo, cavando seus vessos sanguíneos, órgãos, retirando completamente tudo. Ele até cavou seus próprios olhos, seu corpo inteiro fluindo com sangue. Lin Ming determinou instantaneamente que o mar espiritual desse jovem havia caído nas mãos do inimigo, ele se tornou um zumbi inútil que estava sendo manipulado. Lin Ming, à esquerda, avance rapidamente. A voz de Mogwai soou apressadamente, eu sei o que nós encontramos. Em frente à esquerda, contanto que você tenha força suficiente, você pode sair desta jaula, do contrário você também sofrerá o mesmo destino se permanecer. Ouvindo a voz repentina de Mogwai, Lin Ming não hesitou mais. Ele pegou o lança divina do cometa roxo e a verdadeira essência e rompeu de seu corpo até o limite. A força do Deus herege se abriu completamente e o poder dos 8 portões internos escondidos também foi utilizado ao extremo. Arco-íris penetrante. Homem e lança se tornaram um. O corpo de Lin Ming era como um meteoro quando ele avançou através do espaço e bateu à esquerda da névoa em frente. Com um som de estalo, como se algo estivesse se partindo e se rasgando, a espessa neblina negra estava completamente rasgada. Em um instante, Lin Ming cruzou 10.000 pés e depois continuou avançando para frente. Fujam juntos. Seda viu Lin Ming se mover e gritou.